Olá, pessoal! Espero que todos vocês estejam bem, muito bem-vindos. Mais uma vez à nossa Casa na Arte, pode entrar. Quem ainda não me conhece, eu sou Vanina Sigristi e esse é um canal reservado para que a gente possa conversar um pouquinho sobre teatro, música, literatura, escultura. Já temos muitos vídeos registrados aqui, então peço por favor que vocês busquem o conteúdo que mais interessar, espero que curtam, se inscrevam e compartilhem com todos que vocês conhecem. Hoje, mais uma vez, nós conversaremos sobre teatro e falaremos de uma peça de Nelson Rodrigues, a pedido do Vitor Costa. Eu não o conheço pessoalmente, mas ele deixou um comentário super legal num outro vídeo aqui do canal sobre o Luigi Pirandello, com a peça Seis Personagens em Busca de um Autor, e foi ele, o Vitor, muito obrigada, Vitor, que sugeriu que a gente conversasse um pouquinho sobre o Nelson, especificamente sobre a peça O Beijo no Asfalto. Eu sempre gosto de falar que pretendo desenvolver alguma análise, algum ponto de vista, alguma leitura aí sobre as obras, ou escolhidas por mim, ou sugeridas por vocês, que seja um pouquinho diferente do que vocês já encontram aqui. Então eu sempre faço uma busca, mesmo que rápida aí pelo YouTube, por essa plataforma, para ver o que o pessoal já disponibilizou, para que o conteúdo da Casa na Arte seja complementar ao invés de ser redundante. Então eu sei que se vocês tiverem interesse, para quem nunca assistiu a peça O Beijo no Asfalto, eu, por exemplo, nunca tive a oportunidade de ver encenada no teatro. Eu já conheci o texto, mas eu confesso que é difícil a leitura de textos teatrais. É uma leitura muito específica, porque fica com aquela, né, com o diálogo o tempo todo, aquela interação entre personagens. Às vezes são muitos personagens nessa peça do Nelson, em específico, tem vários personagens e eles se interrompem muito. E a leitura, quando assim corrida, como se fosse, por exemplo, um conto ou um romance, ela já não é tão fluida, porque depende muito de que o leitor imagine cada ator ali no palco falando e interpretando da forma como foi mais ou menos transmitida ali pelo texto do Nelson, eu acho. Então é claro que a experiência mais interessante é de que nós estivéssemos no teatro, especialmente para assistir, para ver alguma encenação. Como isso não é possível, e o teatro, é claro, em razão também dessa pandemia, que já dura quase um ano aqui no Brasil, também teve de se digitalizar bastante, então a gente acompanhou muitas apresentações que se deram ou da casa dos atores em específico, ou de alguns espaços em que eles conseguiam gravar, mas sem a presença do público, o que inviabilizou inclusive alguns projetos, pelo menos da forma como eles haviam sido pensados, já que dependia muito desse diálogo, dessa interação, dessa participação, né? Então algumas peças sequer podem ser apresentadas e ensaiadas da forma como era previsto em razão da ausência de atores também importantes, que são quem? Os próprios espectadores. Nós muitas vezes em algumas peças nos tornamos também atores, não só porque assistimos e podemos dar risada, falar alguma coisa que às vezes, né, interfere diretamente na peça, e é legal que seja assim, ou até ofereça um feedback ao próprio ator e atriz que estão ali trabalhando, porque aí eles podem ouvir vozes, comentários, risadas, e isso faz todo sentido. A Denise Fraga, eu admiro muito o trabalho dela, o tipo de interpretação que ela faz, e eu a acompanhei durante a pandemia em algumas entrevistas, e ela foi uma das que, né, deliberadamente se manifestaram a respeito dessa dificuldade do teatro seguir como estava previsto em razão da pandemia, e da questão do riso, como o riso e a gargalhada fazem falta, porque o riso e a gargalhada são elementos super importantes para que o ator saque ou não se o público sacou e entendeu a mensagem ali do texto. Então, assim, se ela está atuando e ela diz que inclusive consegue ter um ouvido hoje em dia, já depois de tantos anos aí na carreira,
ter um ouvido muito aguçado de conseguir, inclusive, distinguir os tipos diferentes de risadas dos espectadores e sacar o que eles estão sentindo, porque tem risada que é a risada solta, que é um riso mais leve e o riso do cômico, mas tem o riso que é do tipo, cara, esse ou essa sou eu, e do cair a ficha, do vestir a máscara ou a carapuça, enfim, aquele riso um pouco mais tenso, e ela, né, como atriz conseguiria um pouco distinguir a sonoridade desses risos. Então é claro que para o ator, para a atriz, para o roteirista, para o produtor, para o diretor das diversas peças de teatro, deve ter sido, claro, um grande desafio continuar o trabalho ou ter de talvez alterá-lo até significativamente em razão da ausência do público, das casas de teatro vazias ou depois com lotação mínima e que não puderam seguir da forma como prevista. Mas vamos então à peça de Nelson, sugerida pelo Vitor, é uma peça de 1961, O Beijo no Asfalto. O Beijo no Asfalto nem parece ser título da peça do Nelson, parece que é o título, e é na verdade, né, dentro da peça, o título manchete que estampa a primeira página do jornal, e esta manchete acaba, aí sim parece, né, se estendendo para a peça do Nelson, porque toda a peça, a meu ver, é uma grande crítica, né, um grande desvelar de certas instituições, e uma delas, claro, a imprensa. A imprensa, a mídia impressa, o jornal em específico, porque na década de 60 o jornal era um grande veículo de difusão de informação, de difusão de entretenimento e de notificação dos principais fatos urbanos que aconteciam ali. A peça se passa no Rio. Os jornais mostrados aqui foram cariocas, né? Eram cariocas à época, eram diários e jornais sensacionalistas muitas vezes, e Nelson não teve pudor, sabemos, é um autor despudorado nesse sentido, não teve pudor sequer em trocar os nomes, né, dos envolvidos aqui. Então, Amado Ribeiro, por exemplo, que é o jornalista que aparece aqui, ele existiu, ele de fato acompanhou à época as primeiras apresentações aí da peça, encenações da peça, ele assistiu, ele estava sentado no público, na cadeira ali no teatro, assistindo e vendo a si mesmo, não sei se reconhecendo ou não, né, nessa personagem que aparece aqui. Então, Nelson, à época, era jornalista, era repórter policial, essas figuras aparecem aqui. Ele escreveu para jornais por muito tempo, ele escreveu peças de teatro enquanto isso, depois escreveu novelas e outros textos, mas ele está nesta peça, a meu ver, principalmente mostrando a máquina, né, que muitas vezes está escondida e muitos sequer desconfiam que exista, mas é uma máquina de produção de narrativas muito contraditória, muito complexa e bem pouco ética, né, num certo sentido, bem pouco fidedigna, bem pouco moral, enfim. Então, eu anotei algumas ideias aqui que eu acho vale a pena a gente reconhecer na peça. Se vocês não conhecem, leiam o texto. Tem audiobook disponível aqui no YouTube para que vocês possam acompanhar, caso estejam fazendo alguma outra coisa, coloca o fone de ouvido, ouve, só que claro, tem mais de 1h30 de duração. Se vocês quiserem, assistam aos vídeos, porque há muitas produções audiovisuais da peça, filmagens das peças, ou mesmo vídeos, filmes. Tem um filme da década de 80,
né, que mostram a peça, só para que vocês conheçam realmente o enredo. Não vou recontar o enredo, vocês já me conhecem. O propósito aqui é a gente conversar um pouquinho a esse respeito. Então não vou recontar o enredo todo, do início ao fim, com todos os detalhes. Isso não é um resumo, né? É mais uma conversa, mais uma resenha. E claro, eu apresento o meu ponto de vista, deixando-os bem à vontade para enviarem os seus também aqui pelos comentários, WhatsApp, Instagram, né? Quem me conhece tem meu número, sempre me procura e diz se gostou ou não gostou e oferece aí as suas sugestões. Mas o que a peça do Nelson mostra? O que é o tal beijo no asfalto? Teria acontecido, né? Teria acontecido. Eu não vou afirmar se foi um fato, eu sequer posso dizer se foi um fato, porque o que o Nelson questiona aqui é justamente a existência de fatos. Há realmente algum fato real que possa ser noticiado, né, pelos jornais, revistas e mídias de uma forma geral, ou só versões do fato? Porque várias personagens aqui dentro da peça terão versões, cada qual a sua, sobre o fato. Mas o ocorrido, digamos assim, é que houve um acidente, um atropelamento de uma das personagens. A personagem foi atropelada por uma lotação, né, numa praça muito movimentada do Rio, e ele morre poucos segundos ou minutos depois do atropelamento junto ao meio-fio. E muitas pessoas se debruçam ali, rodeiam o atropelado, o acidentado, enfim, e acompanham esta morte. Então houve um acidente, há um fato, né, um acontecimento, um ocorrido, tá? E o que acontece é que uma das personagens, Arandir, se debruça sobre o atropelado e lhe dá um beijo na boca. Antes que ele morra ou já morto, enfim, aí é que começam as várias versões sobre o que teria de fato ocorrido. A questão é essa, o que de fato ocorreu? Será que a gente sempre sabe o que de fato ocorreu? E eu acho que essa peça do Nelson, meu Deus, nos dias de hoje, com as mídias todas que nós temos, mídias digitais, enfim, seria muito legal se o grupo do Vitor, por exemplo, trabalhasse, né, com a peça de um ponto de vista hoje, claro, das mídias digitais, do que seria essa notícia no Twitter, né, do que seria essa notícia hoje nas redes sociais que a gente acompanha, enfim, tentar atualizar um pouco isso, porque eu acho que o cerne da questão deve ser respeitado e mantido, porque tem muito a ver com a visão que o Nelson tinha. Talvez essas instituições colocadas em questão aqui, e não é só a imprensa, não é só o jornalismo, a redação do jornal em si, eu acho, mas outras duas muito importantes que eu vou citar logo mais, elas devem ser discutidas, mas eu acho que a gente poderia pensar como seria em 2021, né? Como seria em 2021 a peça de Nelson. Então, há este fato. A questão toda é, o que é esse beijo? Esse beijo aconteceu, mas o que é esse beijo? Por que Arandir beija um homem atropelado que cai no asfalto? O que é esse beijo no asfalto? Um homem beija outro homem aparentemente desconhecido, nunca haviam se encontrado e se visto na vida e de repente rola o beijo, né? O que é o beijo no asfalto? É claro que Nelson tem uma assinatura, né? A meu ver, é a assinatura do escândalo, vamos dizer assim, né? Tem muito a ver com sexualidade muitas vezes, tem muito a ver, claro, com o próprio matrimônio, relações conjugais, traição ou não, a fidelidade ou não, monogamia ou não, enfim. Mas não é só isso, eu acho que é o escândalo. E aqui, mais do que o escândalo do beijo, é o escândalo de como você pode fazer deste fato, entre aspas, um fato que lhe sirva. E aí você vai narrá-lo de uma forma que ele pareça uma ótima verdade. Uma ótima verdade, né? Então toda a questão é, este beijo foi fotografado pelo repórter e esse repórter contará a história da forma como mais lhe convém e convém a seus
amigos, a seus parceiros. E aí a gente chega a uma instituição também importante que aparece aqui, além dessa, da imprensa, claro, que é a polícia. Porque delegado, o investigador, né, alguns dos principais atores ali na delegacia, no escritório do delegado, alguns atos da peça acontecem ali, eles vão combinar que notícia será essa. Eles vão combinar jornalistas e policiais, jornalista, repórter investigativo e delegado, o que eles pretendem então estampar na primeira página do jornal. Como é que a gente vai dar essa notícia? Então nós vamos agora combinar qual vai ser a notícia. Eu vou escrever a redação que mais convém a você e a mim. Vamos ficar aqui de boa. A gente tem uma combinação, tem uma parceria, né? Então a gente vamos trabalhar juntos? Beleza, eles combinam, vamos trabalhar juntos. Mas isso é uma coisa qualquer que aconteceu. O delegado, a princípio, ele até, digamos assim, duvida. Então, o delegado é o delegado Cunha, tem o investigador Aruba, que estão aí nessa delegacia, conversando com um jornalista que efetivamente existiu e que admitiu com todas as letras que fazia realmente todo esse trabalho sujo, que fazia e acontecia à sua época, que queria inventar notícia para vender jornal e ele sabia o que vendia. Qual é a notícia que mais vende? É essa que eu vou estampar nas minhas páginas aqui. Eu quero vender exemplar de jornal, eu quero fazer pasquim, quero jornal sensacionalista. Apesar dos donos dos jornais não quererem ser chamados dessa forma, é muito pejorativo ser chamado de pasquim, muito pejorativo ser adjetivado como sensacionalista, mas no fundo é o que o Nelson mostra. Era um jornal sensacionalista que permitia que os seus repórteres inventassem todo e qualquer tipo de notícia para vender. Eles precisavam vender, eles precisavam fazer número. Então a gente tem a questão da imprensa aqui, tem a questão da polícia e tem o lado do Arandir, que foi quem deu o beijo, porque era um homem casado, e aí tem a esposa Selminha, com a sua irmã caçula Dália, que mora com o casal desde que eles voltaram da lua de mel. Tem o pai ainda vivo dessas duas filhas, Aprígio, e aí ele também tem relações com estas filhas e com o genro, que são questionáveis, né? E na peça a gente vai conseguindo mais ou menos tentar traçar o perfil de cada um deles, né? Ou seja, imprensa, polícia e família. Tem a instituição da família que aparece aqui, do que é ser mulher na família, ser a filha. O Cunha também alega que tem uma filha noiva. Que figura, quase o arquétipo da jovem noiva, da recém-casada, da caçula ainda solteira que não tem idade para isso, mas que está começando a namorar. Entende? São 3 mulheres que aparecem aqui, 4 com a viúva do atropelado, né? São 4 mulheres com perfis, momentos aí da vida diferentes, mas que representam o papel feminino dentro dessas relações ainda muito controladas e ditadas pelos homens, né? Inclusive a violência verbal e física que elas sofrem, por exemplo, na delegacia, quando interrogadas, enfim, elas serão violentadas de diferentes formas, né? Por estes personagens, não só os policiais, vejam, né? Quer dizer, há uma truculência, a gente sabe, evidente aqui, não é uma truculência policial. E aqui a gente também não vai afirmar que essa truculência naturalmente vem dessa instituição e dos policiais, de forma alguma. Nestas figuras da peça é que isso acontece, não que isso seja uma regra, de forma alguma. Mas aqui sim, eles são violentos, verbal e fisicamente, né? Corporalmente, e não só, mas o jornalista também, né? É tão truculento quanto, não tem a arma na cintura,
não tem essa empáfia, essa imponência, mas é tão cruel quanto, em muitos momentos aqui na peça. O próprio pai, né, das filhas acaba sendo também muito assertivo, quer saber a verdade o tempo todo, mas ele tem a sua verdade, que ele deixa escondido até o fim da peça, que também é uma verdade complicada, já que ele tem um afeto, digamos assim, super, né, proibido e recalcado pelo genro, tá? Então nós temos aqui muitos elementos na peça, toda a peça se desenrola para tentar um pouco justamente dizer o que foi esse beijo. Você casado, ama mulheres, gosta de mulheres, está apaixonado por sua esposa ou não, você, né, Selminha acredita no marido ou não, ela passa a desacreditar, depois, na verdade ela disse que acredita até o fim, que sempre confiou no marido, que ele disse que simplesmente ficou com pena de quem estava à beira da morte, nos poucos segundos de vida que tinha, decidiu pedir um beijo, solicitar, é quase um último desejo. Qual o último desejo do moribundo? Um beijo. O seu marido foi lá e lhe concedeu esse último desejo. Então, Selminha, quase que no início, tem um certo orgulho do marido, que foi respeitoso, que se compadeceu da situação, digamos assim. A sua irmã mais nova, a cunhada, também, cunhada de Arandira, aceita a história, entende que ele estava num papel ali delicado e ele foi decoroso e realizou o desejo, né, do moribundo. Só que todo o ocorrido, o tal fato, começa a ser contado de tantas perspectivas diferentes, e aí vão desenrolando os interrogatórios, vão acontecendo todas as entrevistas, os encontros, e a verdade, na verdade, ela vai sendo apagada, se é que ela existe, ela não efetivamente existe, mas o ocorrido vai sendo narrado de uma forma cada vez mais engenhosa, inteligente, esperta e articulada para que convenha, porque um está pensando em querer vender muito jornal e manter o emprego, o outro está pensando em querer livrar o seu também da história porque não quer se comprometer, e notícias a respeito do seu caráter corrupto poderiam aparecer, o que seria muito pior. Então, meu Deus, vamos colocar qualquer outra notícia que ocupe o lugar de uma notícia que poderia inclusive me abalar e abalar o meu nome, né, a minha índole, a minha fama como grande pai de família, enfim, né? Então todos ali querem mais ou menos não saber a verdade, mas querem que as suas vidas continuem como estavam. Não é por causa deste acidente, esse atropelamento em específico, que eu quero que a minha vida mude. Só que a vida vai mudar radicalmente, principalmente da esposa, claro que vai desacreditar do marido, a cunhada que vai se ver numa situação, numa circunstância em que ela possa se declarar para o cunhado. Não, Selminha, minha irmã não acredita mais em você, ela não quer mais esse casamento. Porque ela está dizendo, e todos estão dizendo, e os boatos rolam. Matilde, a vizinha, já veio contar, veio mostrar o jornal, todo mundo tá lendo, os vizinhos estão falando, meu Deus, a fofoca, o escândalo, falei, né? O Nelson é muito escândalo, todos estão falando sobre, então muito cuidado, né? O teu nome, a tua figura não tá lá muito legal, mas eu acredito em você e confio em você, diz Dália, né? A cunhada, então também se declara para Nindir, enfim. Vejam que complicado tudo isso, mas eu acho que vale muito a pena a gente notar que Nelson está aqui mostrando essas instituições com os seus verdadeiros problemas. Esses sim são verdadeiros, são reais, que é o modus operandi e o dia a dia da polícia, o que acontece numa delegacia, o que pode acontecer dentro do escritório do delegado, o que pode acontecer e as combinações todas que acontecem dentro de uma redação de um jornal, que tipo de notícia expor, que tipo não expor, como conseguir uma foto perfeita que seja escandalosa na medida certa para o que a gente precisa, que é atrair público, né, e vender. E hoje a gente também tem muito isso, com todas as mídias, enfim, que a gente aí, eu acho, acompanha e segue. Bom, vou ler a notícia, quero saber o que aconteceu, mas que notícia? A gente não teve agora, de uns anos para cá, as tais fake news, notícias falsas, inverdades, mentiras,
não são necessariamente mentiras, são modos de contar a verdade, que são bem pouco verdadeiros, mas muito verossímeis. Então são histórias que interessam, que colam, que convencem. A gente vê muito isso no campo da política há muitos anos, né? Principalmente de Trump e Brexit para cá, com a tal era da pós-verdade. A pós-verdade é uma história muito bem contada que até parece uma verdade. E eu, como ouvinte ou leitor dessa verdade, né, que não é bem verdadeira, mas é uma história bem contada que parece uma verdade, tem roupagem de verdade, poderia ser factual, é verossímil, faz sentido, parece me convencer, eu sigo essa verdade, eu vou seguir esse falso argumento, né? Então, as fake news são isso, a pós-verdade foi um termo cunhado em 2016 para se referir um pouco às tantas histórias que hoje a gente acompanha pelo Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, jornais, sites, né, e portais de notícias, enfim, que parecem verdade, e isto me basta. Não vou atrás de fonte disso, daquilo, ai, fidedigno não é, né, acredito ou não acredito, não me importa exatamente se é verdade ou é mentira. São as histórias que para mim fazem sentido naquele momento e colam para que eu embarque e possa fazer talvez alguma escolha, alguma decisão, ou uma escolha num momento eleitoral, por exemplo, uma escolha de algum representante, ou a escolha para que eu decida, por exemplo, me medicar ou não, tomar uma vacina ou não, uma escolha para que eu, enfim, né? Nós vivemos nesses últimos meses esses impasses e esta proliferação de notícias, muitas vezes chamadas de falsas como fake news, mas elas não são necessariamente falsas. O mais perigoso de todas elas é que elas são convincentes. Se elas têm um fundo de verdade ou não, se elas são completamente forjadas e manipuladas, tal qual acontece aqui um pouco, né, com essa figura do Amado Ribeiro e tal, ou não, o que importa é que elas conseguem se infiltrar na sociedade, fazem a cabeça de milhões e milhões, continuam vendendo muitos exemplares de jornal. À época de Nelson, agora não mais exemplares em jornal, são bem menos pessoas que leem em papel jornal impresso, mas conseguem fazer a cabeça dos leitores digitais, né, dos seguidores e assim por diante. Então, esta manipulação, essa criação de boas histórias, enfim, permanece, continua. É um perigo, né? Mas nós somos muito bons de contar histórias, ficcionais ou não, né? Jornalísticas ou não, enfim. Então, o próprio sentar-se à frente de um computador com uma tela e começar a escrever, isto é uma criação, sempre, né? Por mais que haja um fato, é um jornalista que está escrevendo, passará por um revisor, passará por um editor-chefe, enfim. Quer dizer, a notícia vai circular, vai ser lapidada, vai ser redirecionada, retrabalhada dezenas de vezes até que ela chegue. Então tem que ter a foto perfeita, a escolha perfeita da manchete, da notícia, da palavra. Eu acho esse cuidado, esse esmero é muito importante para o resultado final, que é o público. Eu preciso dele, eu preciso criar o impacto certo e o efeito certo para conquistá-lo, atingi-lo, né? Eu acho que tem muito disso aqui. Eu gostaria de destacar, para encerrar esse vídeo e essa nossa conversa, uma produção audiovisual com direção e roteiro de Murilo Benício. Fantástico vídeo, porque mostra atores tão grandes como Estênio Garcia e Fernanda Montenegro lendo a peça do Nelson Rodrigues, O Beijo no Asfalto, e revisitando essa peça já depois de anos e tentando entender o que seria de mais valioso no papel ali de cada um para que eles pudessem fazer a interpretação. Então o vídeo todo em branco e preto mostram as reuniões, as primeiras leituras que eles fazem já com o texto, cada um com o texto em mãos, lendo a sua fala,
né, interagindo, conversando, trocando ideias, e as cenas propriamente ditas, tais quais foram filmadas e ensaiadas depois. Então é um vídeo que vale muito a pena, de 2018, disponível no canal Caleidoscópio. E eu acho que vale a pena assistir para que vocês vejam o fora do teatro, o pré-teatro, a pré-peça, que é o ensaio, as conversas, as leituras, e depois algumas das cenas da peça de Nelson sendo interpretadas aí por esses grandes atores e atrizes. Espero que tenham gostado. Vitor, muito obrigada pela sugestão e a cada um de vocês por terem me acompanhado aqui mais uma vez nesse nosso projeto. Um grande beijo e até a próxima.